Bom dia! Feliz melhor dia da nossa vida. Bora viver a melhor semana da nossa vida? Bora viver a melhor semana da nossa vida. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino para você receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa seu comentário, não se esqueça, isso é muito importante, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é valiosa e ele entrega essa mensagem para mais pessoas. Ontem eu assisti um filme muito inspirador. Como vocês já sabem, eu vim da arte, para mim a arte é muito preciosa, sabe? Muito mesmo. Histórias são muito preciosas, histórias inspiram a gente, fortalecem a gente, renovam em nós, quer dizer, algumas histórias, né? Essa história especificamente, que eu já vou contar qual é o nome do filme, ela renovou um olhar de esperança, mas não só aquela esperança passiva que a gente tem, sabe? De tipo, uma expectativa que eu crio que algo vai acontecer, um milagre vai acontecer, o telefone vai tocar, alguém vai abrir uma porta, alguém vai fazer alguma coisa, não sei, você entende o que eu tô dizendo? Muitas vezes a gente tem essa esperança que deixa a gente numa água parada, deixa a gente num lugar sem fazer nada. Não, beleza, eu acredito. Não, beleza, eu tenho esperança. Eu acredito que algo bom vai acontecer. Eu acredito que alguém vai... Entendeu qual que é a mentira e o erro aqui? Alguém vai. Alguém? Quem? Ainda que eu coloque toda a minha esperança em Deus, ainda que eu tenha totalmente certeza e crie totalmente a expectativa nele, muitas vezes a gente fica paralisado no mesmo lugar porque a gente entende Deus longe, distante da gente. E Ele está no céu, mas dentro de nós, comigo, com você, com a gente, Ele está também. O céu está dentro da gente e a verdade é que esse céu precisa ser manifestado dentro de nós e através de nós. Então a coisa mais preciosa que eu encontrei nesse filme, já vou deixar... Não sei o nome do filme, que alegria. Vou deixar aqui, ó, a foto, o nome. Você pode assistir esse filme lá na Disney e eu recomendo muito que você assista, tá? O personagem principal, ele é um mexicano. E qual que é a cultura do mexicano? Pimenta. Eles costumam comer tudo muito apimentado, com muito tempero, sabe? E ele é um mexicano que estava morando nos Estados Unidos e... muitos mexicanos moram nos Estados Unidos. Tem uma parte do filme que ele até fala assim que ele fez uma pesquisa e que existem mais mexicanos nos Estados Unidos do que, sei lá, digamos, não foi isso que ele falou, mas brasileiros no Brasil, algo desse nível, sabe? Ele era uma pessoa muito errada, que tinha feito muito mal, que tinha mexido com coisas erradas, drogas, tinha feito coisas más para as pessoas, para ele mesmo. Ele se via assim como uma pessoa, poxa, fracassada, uma pessoa sem sucesso, uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa, sabe, desdenhada pela sociedade, uma pessoa na margem, sabe, do que a gente entende nesse mundo como algo de valor, como algo bom, como algo de sucesso, como prestígio, como... Você entende? Ele se via dessa maneira e a verdade é que realmente a maneira como ele se via era o que acontecia na vida dele e as circunstâncias que aconteciam ali na vida dele contavam essa história para ele, validavam essa história dele, confirmavam essa história que ele mesmo contava para ele, a forma como ele se via. Até que um dia o jogo virou, o jogo mudou na vida dele. Ele foi trabalhar como faxineiro numa empresa muito grande, uma empresa muito famosa, que é essa empresa que fabrica Cheetos, fabrica salgadinhos que a gente conhece até hoje. E o que ele fez? Ele começou a se empolgar. Primeiro ele se empolgou muito com esse trabalho, ele se sentiu muito bem naquele lugar, ele sentiu, poxa, esse lugar é um lugar grande, eu me sinto parte dessa coisa grande. Ele se sentiu pertencente. E olha só como é importante que a gente se sinta também assim, que a gente se sinta pertencente de algo grandioso, de algo que tem valor. E
a gente vai falar mais pra frente como a gente vai se sentir pertencente de algo grandioso, como a gente vai desmascarar as mentiras e conhecer a verdade, o que está por trás de todos esses títulos, todas essas máscaras, toda essa historinha que a sociedade conta pra gente sobre nós. Então vamos lá. Ele tava lá muito feliz, muito empolgado, e olha a importância disso, sabe? Dessa empolgação, dessa novidade. Ele buscou isso, ele foi atrás disso. Na hora que ele chegou para ter esse emprego, né, para buscar esse emprego, para pedir esse emprego, ele mentiu para começo de conversa. Ele ainda tava caminhando, né, do jeito errado. Ele mentiu, ele falou assim: não, olha só, eu tenho um diploma, eu sou capacitado para trabalhar aqui. Era mentira, ele não era. E aí, na hora que o cara foi expulsar ele falou assim: não, olha só, eu realmente não tenho esse diploma, realmente eu não tenho essa capacitação, mas eu tenho muita vontade. Eu quero muito, sabe? E eu vim de um lugar que eu já fracassei tanto, que eu quero muito mais, acho que, do que todo mundo aqui, porque eu realmente quero vencer, eu realmente quero trabalhar nesse lugar, eu realmente quero dar o meu sangue, eu quero me empenhar muito, sabe? Ele tinha esse vigor, ele tinha essa força dentro dele, ele queria mudar a história dele. Ele queria. Acontece que ele chegou lá muito empolgado e aí ele começou a falar com as pessoas, quebrar as regras, né? Tipo, por exemplo, um funcionário lá que era empregado, faxineiro, ele não poderia falar com uma pessoa que estava num cargo acima porque era visto como errado. E ele começou a quebrar as regras, porque ele nem conhecia as regras. Como que é aquela frase? E não sabendo que não podia, que era impossível, foi lá e fez. Algo desse tipo, né? Que existe uma frase assim. As pessoas começaram a ter graça no olhar pra ele, sabe? Começaram a olhar de uma forma a admirar ele, admirar a força dele, admirar a coragem dele, admirar a cara de pau dele, sabe? De quebrar regras. E as pessoas falavam pra ele: não quebre regras. Mas ele quebrava as regras de uma forma graciosa, digamos assim, sabe? De uma forma bem estratégica, digamos assim. Ele mostrava o valor dele, ele mostrava vontade de aprender, ele mostrava que, beleza, ele não tinha capacitação, mas ele tinha dons. Beleza, eu não tenho capacitação, beleza, eu não tenho diploma, beleza, eu não sou como a maioria dessas pessoas aqui que já estão acima de mim, mas eu quero chegar nesse lugar, eu tenho vontade, eu também tenho algum conhecimento que eu trouxe da bagagem da minha vida. Né? Ele valorizava a história dele, ele valorizava o que ele viveu, o que ele aprendeu, o que as pessoas ensinaram pra ele, as experiências dele. Ele valorizava o caminho dele. Isso é muito precioso e importante pra gente pegar pra gente como referência. E a verdade é que ele tinha a esperança de sair daquele lugar. Só que ele começou a passar tempo naquele lugar e ver que nada daquilo que ele tinha esperança estava acontecendo. Quantos de nós temos um fogo ali no começo, uma vontade muito grande de crescer, uma vontade muito grande de mudar, sabe, de viver coisas novas, e aí a gente se empenha, a gente dá tudo de si, e quando o resultado não acontece da forma que a gente espera, no tempo que a gente espera, a gente vai desanimando, a gente vai enfraquecendo, a gente vai perdendo aquela força, aquele vigor, aquela vontade, aquele desejo, aquela... Sabe, Deus, ele fala pra gente ir descansar nele, pra gente ir criar expectativa nele, pra gente criar expectativa na palavra dele, pra gente descansar no poder que ele é. Ele diz que o poder vem dele, de fato vem como? Ele é forte e poderoso pra tocar no nosso coração. Ele é forte e poderoso para transformar o nosso coração. Ele é forte e poderoso para nos revigorar. Ele é forte, ele é poderoso para nos dar um novo vigor, um novo ânimo a cada dia. Por isso é tão importante que a gente busque nesse lugar, sabe? Que a gente vai, a gente lê, a gente renova a nossa força, a gente se alimenta de vida, a gente se alimenta de palavra de vida, a gente se alimenta de palavra que é verdade, a gente se alimenta de luz, a gente tem uma nova visão, a gente tem uma nova guiança. Esses sentimentos, esses pensamentos que a gente vai recebendo dentro da gente, que a gente vai alimentando dentro da gente, que a gente vai cultivando dentro da gente, vai fazendo a gente persistir, fazendo a gente agir e ter novos resultados na nossa vida. É muito importante que a gente vá todo dia buscar nessa fonte. É uma fonte de ânimo, é uma fonte de vigor, é uma fonte que renova a nossa força, é uma fonte que nos fortalece, que nos faz persistir
todo dia é importante a gente se alimentar dessa fonte. Todo dia é importante a gente receber essa palavra, cultivar ela no nosso jardim e daqui a pouco o nosso jardim tá cheio de fruto, tá cheio de flor, tá cheio e forte, entende? Forte. Cada dia que a gente se alimenta de vida, de palavra de vida, de luz, a gente tá deixando que o nosso jardim seja cheio disso. E a partir do momento que o nosso jardim tá cheio de vida, os nossos resultados vão ser vida. Vão ser bem, vão ser extraordinários, vão ser empolgantes, vão ser abundantes de coisas lindas, boas, maravilhosas, entende? Esse personagem, o que ele fez, né? Ele começou a se desanimar. Ele começou a dizer, olha, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Eu tô aqui no mesmo lugar. Sabe, eu mostrei meu valor, eu fui corajoso, eu agi. Mas o que acontece? Se a gente desiste, se a gente perde o ânimo, se a gente perde o vigor, se a gente perde a esperança, a gente não consegue enxergar as oportunidades, porque às vezes tem um tempo de preparo ali, tem um tempo de crescimento ali, o tempo que você ainda não está pronto para resolver alguma coisa, o tempo até que você não está insatisfeito bastante, você não está de saco cheio bastante, você não está cansado bastante, porque isso também é valioso. É valioso que a gente se canse. É valioso que a gente esteja, chega desse lugar, sabe? Eu não quero mais esse lugar, eu quero o próximo nível, eu quero a próxima fase. Esse querer, essa vontade é preciosa dentro da gente. Então o que acontece? O que é importante a gente desmascarar sobre a esperança? Só a esperança não basta. Deus precisa estar vivo dentro da gente para que a gente possa, enxergar as oportunidades. Deus precisa estar vivo dentro da gente para que a gente possa não só enxergar as oportunidades, mas ser conduzida por Deus para resolver problemas, resolver crises. O que aconteceu? Esse personagem principal, que eu não sei o nome, ele viu uma oportunidade no meio da crise, no meio de um problema. O que ele viu? A fábrica vai fechar, a fábrica tá falindo, não tá vendendo o suficiente, todo mundo aqui vai ser demitido, eu, você, meus amigos vão ser... Acabou o sonho, acabou a esperança, nada mudou, não só nada mudou, como tudo piorou. E ó que bênção quando a gente faz assim, ó, problema, bora resolver, que delícia, bora crescer, beleza, como eu vou resolver? Beleza, como eu vou agir nesse momento de crise? Como? É isso que vai fazer a diferença, porque a maioria das pessoas vão fazer o quê? Se entregar. A maioria das pessoas vão fazer o quê? Aceitar. A maioria das pessoas vão ser tomadas por medo. A maioria das pessoas vão ser tomadas por paralisação, por vitimismo, por incapacidade. Por quê? Porque não tem luz suficiente, porque não tem um bom amigo dentro de si que tá guiando, que tá iluminando e falando, olha aqui, ó, tem probleminha aqui, olha aqui, ó, bora resolver, eu te guio, eu te dou uma ideia, eu te dou uma luz. Mas nós vamos estar preparados para quando uma crise ou um problema chegar. Nós vamos estar preparados para enxergar soluções, para, bora resolver, bora solucionar, bora passar para a próxima fase agora, é quando tudo aperta, é quando a crise chega, é agora. Então o que aconteceu? A crise se instalou, ele estava cansado, ele estava desanimado? Tava, mas chegou um vídeo para ele do presidente da empresa. Vamos supor, vamos imaginar aqui que esse presidente é o papel de Deus, né? Faz o papel de Deus nessa história. Porque Deus vai mostrando pra gente, olha, crise igual oportunidade. Olha, lembra José? José estava na cadeia, mas ele tinha um dom. Qual que era o dom? Ele sabia interpretar sonhos, ele usou o dom dele, ele saiu da cadeia, ele foi coroado a governador, a governante, porque ele usou o dom dele, porque ele tinha capacidade, porque ele não desanimou, porque ele não perdeu a esperança. O que aconteceu?
o presidente gravou um vídeo e ele falou assim, esse vídeo é pra mim. A mesma coisa quando eu leio a palavra, a mesma coisa quando você lê a Bíblia. É pra você. Deus tá falando com você. É Deus falando com você. Não é uma história que aconteceu há milhões de anos. Não. É uma história que está acontecendo agora para você aplicar na sua vida. É Deus falando com você. É Deus falando com você através de mim. É Deus falando, alegre-se, agraciada. Alegre-se, porque o Senhor tem favor para você. Porque o Senhor quer te dar o Espírito Santo. Porque o Senhor quer te dar o Espírito Conselheiro. O Senhor quer te dar o Espírito de vida, o Espírito de luz dentro de você para te guiar, para te orientar, para te fazer sair do lugar, para te fazer ir para a próxima fase, para o próximo nível, para viver em abundância de vida, para viver uma vida vitoriosa, agora, hoje, não amanhã, não depois, todo dia, para sempre, eternamente. Se anime, se empolgue com isso. Isso não é pouca coisa, isso é tudo, é o mais precioso do que tudo. Se você tem isso dentro de você, você tem tudo. Você pode tudo, você é livre para tudo, para realizar, para vencer, para crescer, para ir para o próximo nível. Você precisa entender o seu valor e o poder que habita dentro de você. O poder de vida, o poder que ressuscita mortos, que ressuscita sonhos, vive dentro de você. Você precisa abrir espaço para que isso cresça dentro de você e se manifeste na sua vida. Esse presidente da empresa, lá voltando para a história, ele falou o seguinte, olha, eu tô falando com você, personagem principal. Eu tô falando com você. E eu tô falando que você tem que pensar como o dono da empresa. Você não tem que pensar como funcionário da empresa. Você não tem que pensar como o cara que tem o cargo mais baixo da empresa. Você tem que pensar como o dono da empresa. Você tem que pensar como o cara que cria uma solução para a sua própria empresa. Você tem que pensar assim. Por quê? De quem é esse jogo? De quem é esse mundo? De quem é? É de Deus. De quem é essa história? De quem são esses personagens? De Deus. Você é um personagem, eu sou um personagem. Nós somos de Deus. Nós temos que entender que o dono do jogo, o dono dessa brincadeira aqui, o dono vive dentro de nós. Nós temos que pensar como ele. Nós temos que deixar ele pensar por nós. Nós temos que ver esse jogo como ele. E ele é poderoso. Ele é forte para mudar esse jogo. Ele é poderoso para mudar qualquer jogo. Para fazer algo novo. Então ele falou assim, olha, pensa como o dono do jogo. Como é pensar como o dono do jogo? Você tem que entender que o dono do jogo te deu uma história. Te deu um avatar. Te deu um corpo. Te deu uma história. Te deu experiências. Te deu dons. Algo único que só você é e que só você viveu. Que só você experimentou, que só você sabe. E você precisa colocar isso a serviço do dono do jogo. Esse homem que aparentemente era um faxineiro, ele tinha uma história de vida. Ele foi uma criança que foi educada pelos seus avós, que recebeu o incentivo, apoio, fortalecimento do seu avô, mas que recebeu também ali do pai coisas ruins, sabe? O pai batia nele, o pai ofendia ele, o pai não valorizava ele, o pai não enxergava o valor dele, o pai físico dele. E isso foi um presente do dono do jogo também. Tudo é presente do dono do jogo, tudo é propósito do dono do jogo. Resumindo, traduzindo, Deus é presente de Deus, tudo é presente de Deus. Ele veio de uma cultura, ele veio de uma nação mexicana. Tudo é presente de Deus. Deus moveu ele para aquele emprego onde ele era um faxineiro, mas aquela bagagem, aquela história que ele carregava, ninguém tirava dele e tem valor. Tem valores que você viveu, tem valores que você carrega, tem valor. E você precisa enxergar como dono do jogo. Enxergar que tem valor o que você viveu, tem valor o que você carrega, tem valor quem você é, quem só você é. Tem valor a sua história, tem valor. E o que aconteceu? Ele pegou e falou o seguinte, ele falou, olha, se eu fosse o dono do jogo, o que eu faria para mudar? Ele falou, bom,
Eu, sinceramente, estou cansada desse mesmo tempero aqui nos Estados Unidos. Eu tô cansada de comer sem graça. Da onde eu vim, as pessoas comem com sabor. Tem tempero, tem pimenta, tem fogo. Sabe? Tem vontade, tem gana, tem força. Tem desejo, tem vontade de crescer, tem coragem para crescer. Da onde eu vim, as pessoas não desistem. Da onde eu vim, as pessoas são determinadas, são destemidas, são corajosas, elas se jogam, elas se lançam, elas querem vencer. Da onde eu vim, as pessoas são assim. Se eu tenho uma empresa, se eu sou o dono do jogo e a minha origem que eu conheço é essa, se a história que eu conheço da minha vida é essa, se a história que foi contada pra mim, se a história que eu contei pra mim é essa, eu vou valorizar essa história. E eu vou entender que, bom, é bom isso de ter tempero. É bom isso de ter pimenta, de ter fogo, de ter força, de ter fôlego, de ter ânimo. É bom. É bom. O que eu vou fazer? Eu sou o dono do jogo. Eu vou criar algo com mais tempero. Eu vou criar algo com pimenta. Eu vou criar algo pro meu povo que gosta de primeiro ser reconhecido e nunca foi reconhecido. Eu vou criar algo pro meu povo que sofreu, mas que foi corajoso, que foi forte, que foi destemido, que não desistiu, que persistiu, que se jogou, que foi atrás. Eu vou criar algo para esse povo, para esse meu povo. Eu vou criar algo que eles gostem, eu vou criar algo que eles sentem saudade, eu vou criar algo que eles necessitam, que eles precisam, que é reconhecimento. Eles precisam de reconhecimento. Eu vou criar algo para eles, eu vou criar isso para eles. Eu vou fazer eles entenderem que eles são importantes, que eles têm valor, que eu penso neles. Eu penso neles. O que eu vou criar? Eu vou criar um salgadinho com gosto de pimenta. E aí ele pegou e falou assim, bom, beleza, eu tenho uma ideia. Deus me deu uma ideia, Deus me deu uma luz. Olha só, eu saí da esperança de algo vai acontecer. Alguém, não, você vai se levantar e você vai fazer acontecer. Você vai se levantar e você vai ser essa luz que vai mudar o jogo, que vai trazer um elemento novo para o jogo, para a história andar, para o rio fluir. Você vai ser essa pessoa. Aonde você estiver contando a história que você estiver contando, vivendo a história que você estiver contando, experimentando. E aí o que acontece? Ele pegou e falou assim, beleza, eu tenho uma ideia. Eu tenho um elemento novo que muda o jogo. Eu tenho pra quem mudar o jogo. Eu tenho que jogo que vai ser mudado. Sabe, eu vou ajudar a mim, os meus companheiros aqui da fábrica. Eu vou fazer o bem pro pessoal da minha cultura. E eu ainda vou levar a minha cultura pro resto do mundo, pro resto do povo. Eu vou fazer isso. Beleza, mas calma aí, volta. Aparentemente eu não sou o dono do jogo. O dono do jogo tá aqui comigo, mas aparentemente eu não sou o dono do jogo. E agora? Esse microfone tá ligado? Tá ligado. E aí? O que faremos agora? Bom, então eu vou procurar o dono do jogo, eu vou falar com o dono do jogo. Eu vou atrás do dono do jogo. Eu vou dizer pro dono do jogo a minha ideia. Olha só. E aí ele falou assim, como eu vou fazer isso? Como eu vou falar com o dono da empresa? Como eu vou falar a minha ideia pro dono da empresa? Como? Aí ele pegou e falou assim, bom, eu vou falar com o meu chefe, com o cara que tá acima de mim, pra ele falar que eu tenho uma ideia pro dono da empresa. Ele foi, e você acha que esse cara levou ele a sério? Não. Esse cara não enxergava que o dono do jogo habitava dentro dele, que o dono do jogo tinha dado uma ideia pra mudar o jogo de todo mundo. Esse cara acima dele não estava enxergando, valorizando. Por que que ele não estava enxergando? Por que que ele não estava valorizando? Porque ele não estava com o dono do jogo vivo dentro dele. Porque se ele tivesse com o dono do jogo vivo dentro dele, ele enxergaria, ele valorizaria. E tudo bem. Tudo bem. Ele falou, então eu vou ser ainda mais ousado. Eu não vou desistir. Eu vou ser ainda mais corajoso. Eu não vou desistir. Eu não vou. Eu vou encontrar mais uma ideia dentro de mim. O dono do jogo vivo dentro de mim, Deus vivo dentro de mim, vai me dar mais uma ideia. Mais uma ideia. Como eu vou chegar no dono da empresa e falar para o dono da empresa a ideia que eu tive? Primeiro de tudo, ele acreditava nessa ideia.
Primeiro de tudo, ele valorizou a ideia que ele teve. Ele valorizou e você precisa valorizar também. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar em quem você é, nas inspirações que você tem, no olhar que você tem. Você precisa acreditar no poder da sua história, no poder que você carrega dentro de você. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar e parar de acreditar nessas mentiras que os teus olhos estão vendo de eu sou esse pequenininho, eu sou esse personagem pequenininho, eu sou esse personagem coitadinho, eu sou esse personagem fracassadinho, eu não sou essezinho, eu não sou, eu sou muito mais que isso, eu sou tudo que eu quiser. Se eu for corajoso o suficiente para fazer aquilo que as pessoas dizem que é impossível, eu vou ser aquele que vai mover a sociedade para frente. Sou eu que vou ter a força e a coragem para fazer as coisas saírem do lugar dessa água parada, estagnada. Sou eu, é você. O que ele fez, galera? Ele falou, mais uma ideia, qual a ideia? Beleza, eu vou ligar pro dono da empresa, Como? Como que eu vou ligar pro dono da empresa? Eu vou dar meu jeito. Eu vou entrar lá no meu trabalho de madrugada, quando ninguém estiver vendo. Eu vou burlar umas regras, talvez. Mas eu vou lá, vou abrir uma gavetinha, vou pegar o contato de telefone. Isso não significa burlar princípios, tá? Nem leis, nem o que é certo, tá bom? Deixando muito claro aqui. Quebrar regras não é igual a quebrar princípios. Quebrar regras é coisas, por exemplo, tipo quebrar regras. Vamos lá. Você não pode falar com um cara que é superior a você. Isso é quebrar uma regra. Você pode. Quem disse que não pode? Você não pode usar calça. Foram lá e quebraram essa regra. Você pode usar calça. Quem disse que não pode? Você não pode falar que você é mulher. Você não pode falar. Quem disse que não pode? Quebrar regras. Quebrar regras criadas por homens, por pessoas. Quebrar regras criadas por humanos e não princípios, verdades estabelecidas pelo céu, por Deus. Isso nunca. Isso não é possível. Isso só vai te prejudicar. Isso vai ter uma consequência para você. Mas criar regras estabelecidas por humanos, isso nós precisamos fazer para que a gente avance, para que a gente saia do lugar. Tá bom? Então, até me emocionei agora. Então, ele foi lá, abriu a gavetinha, pegou uma lista telefônica, achou o número do dono da empresa e falou, vou ligar pro dono da empresa. E aí, antes de chegar no dono da empresa, ele tinha que passar pela secretária do dono da empresa. E ele foi ousado, corajoso, ele falou a verdade. Ele falou a verdade, oi, tudo bom, eu sou o faxineiro aqui. E, na verdade, ele tentou dar uma maquiada, mas a secretária percebeu a verdade e ela falou, essa é a verdade? Você é o faxineiro e você está querendo falar com o dono da empresa? Ele falou, essa é a verdade. Porque eu tenho uma ideia. Eu recebi do dono do jogo uma ideia. É uma ideia revolucionária. É uma ideia que muda o jogo. É uma ideia que salva você, salva essa empresa, salva meus amigos, salva minha família, salva eu mesmo. É uma ideia preciosa que o dono do jogo me deu. Eu acredito nela. Eu valorizo ela. E o dono do jogo, ele tem tanto poder sobre os corações que ele abre os corações certos e ele fecha os corações certos. Esse é Deus. Quando eu falar dono do jogo, entenda, é Deus. Ele é o dono do jogo. Ele é o dono do universo. Ele é o dono de tudo. Ele é o rei dos reis. E ele governa acima de tudo e todos. Ele está sentado no trono acima de tudo e todos. Acima de todo poder, acima de toda autoridade. Ele está sentado, vencedor, governando, alegre, porque ele é o vencedor, alegre, abundante, cheio de vida, porque ele é o vencedor, cheio de ideia para te dar, cheio de vida para te dar. Uau! Ele tá sentado tranquilão, em paz, cheio de alegria, cheio de bênção para te dar, cheio de pensamentos para te oferecer, de palavras para te oferecer, de mudança de jogo para te oferecer, de valor para você enxergar, de clareza, de luz para você enxergar o seu valor. Então,
Alô, dono da empresa? Olha, sou eu. Sim, eu sou o faxineiro. Beleza, mas eu tenho uma visão. Eu tenho uma ideia. Deus me deu. E essa ideia é revolucionária. Essa ideia vai mudar o jogo. Vai mudar a humanidade. Vai mudar o destino das pessoas. Vai mudar o destino da sua empresa. Vai mudar o destino da minha família. Vai mudar o meu destino. Vai mudar o destino dos meus amigos. Eu tenho essa visão. Quem segura? Aquele que Deus dá a visão. Quem segura? Quem fala não? Quem acusa os escolhidos de Deus? Ninguém. E o dono da empresa reconheceu aquela vida. Aquele que tem visão reconhece aquele que tem visão. Aquele que tem o dono do jogo vivo reconhece aquele que tem o dono do jogo vivo dentro de si. Então ele pegou e falou assim: gostei da sua coragem, gostei da sua ousadia, gostei que você tem uma visão, gostei que você tem uma ideia, gostei, me alegro com isso. Eu quero que você some, eu quero que você faça parte desse time somando, eu quero que você faça parte desse time contribuindo com a grandeza que você carrega, não só sendo o faxineiro, não que você não está contribuindo, você está contribuindo, mas você está me mostrando que você pode contribuir muito mais. Você está me mostrando que você carrega algo dentro de você de muito valor. Então bora, eu quero ouvir tua ideia, bora, eu quero ouvir tua visão, bora, eu vou te ouvir. Ele provou que era digno de ser ouvido. Ele provou que aquele que ele carrega é digno de ser ouvido, e o céu e a terra param para ouvir Deus. O céu e a terra param para ouvir Deus. Deus está falando. Deus fala quando você lê a palavra. Deus fala através de você. Enfim, a sua voz é poderosa. Nunca desdenhe, nunca subestime a voz de Deus. Nunca se subestime. Você é a voz de Deus, a mão de Deus. Você muda o jogo, você muda o destino, você muda a humanidade. Deus através de você. Entenda o seu valor. Beleza. Ele foi e ele conseguiu que aquela visão dele fosse colocada em prática. Muitas vozes contrárias diziam: não, esquece que esse cara tá falando, não tem valor isso que ele tá falando, não. Mas ele conseguiu. Ele foi ouvido, ele colocou a ideia dele em prática. Não foi tão simples assim, não foi tão fácil assim. Ele teve obstáculos ainda. Ele teve que pensar em novas ideias ainda. Ele teve que ser mais corajoso, mais destemido, mais persistente. Não parou por ali, não foi uma vez só que ele foi corajoso, não, foi algumas. Isso também é uma lição pra gente. Persista, continue, insista. Saiba quem você carrega, o valor que você carrega e não desista. Persista. Porque chegou uma hora que ele foi reconhecido, porque o resultado falou por si mesmo. O resultado da visão deu certo, vendeu, foi produzido em grande quantidade, vendeu, revolucionou, mudou a história. A fábrica não foi mais fechada, a fábrica voltou a ser um sucesso. A fábrica teve algo novo para oferecer para a humanidade, para o mundo, para as pessoas. As pessoas, os seus empregos foram restabelecidos, as pessoas cresceram, elas mudaram o padrão delas, elas mudaram o cargo delas, elas cresceram, foram para cima. E chegou a hora desse faxineiro ser também reconhecido e mudar, ser exaltado, ir para cima, sair daquele lugar que ele estava. O valor dele foi reconhecido. E ele se tornou uma pessoa muito importante dessa empresa, que serviu essa empresa durante muitos anos. E ele disse, uma frase que me impactou muito no final, porque ele veio desse lugar e ele pode falar sobre isso. Ele falou assim:
Ninguém é só faxineiro. Ninguém é só manobrista. Ninguém é só garçom. Ninguém é só uma história de pequenez. Ninguém é só uma história de humilhação. Ninguém é só uma história de desprezo. Ninguém é só uma história de escassez. Ninguém é só uma história de vítima. Ninguém é só uma história de coitado. Ninguém é só uma história de doença. Ninguém é só uma história de morte. Ninguém é só uma história de desprezo, de humilhação, fracasso. Ninguém é só isso. Ninguém é só isso. Dentro de você existe a plenitude. Dentro de você existem todas as infinitas possibilidades. Existe o outro lado da moeda. Existe dentro de você a história de sucesso. Existe dentro de você a história onde você se levanta, onde você é exaltado, onde você é reconhecido, onde você é vitorioso, onde você tem vitória na sua vida, onde você é abençoador, onde você é abençoado. Existe dentro de você essa história para você contar, essa história para você viver, essa história para você experimentar. Existe dentro de você muito mais do que você está vendo com seus olhos. Muito mais. Existe Deus dentro de você, o Criador desse jogo dentro de você. Existe um valor dentro de você imensurável. Muito maior do que essa história que você viveu e contou até aqui. Muito maior do que essa história que você viu até aqui. Existe dentro de você. Mas você precisa reconhecer os problemas e não se intimidar com eles. Você precisa reconhecer as falhas e não se intimidar com as falhas. Você precisa reconhecer os seus pecados e não parar neles. Você precisa de mudança, você precisa de coragem, você precisa de ousadia, você precisa de determinação, você precisa de persistência, você precisa de esperança para acreditar que o jogo pode virar, que o jogo pode mudar. Você precisa acreditar naquilo que você carrega, você precisa acreditar nas suas ideias, você precisa acreditar no seu valor. Você não precisa só acreditar, você precisa agir. Lembra lá no começo desse vídeo eu falei pra vocês o seguinte: muitas vezes a gente tem a esperança e acha que algo vai acontecer. Beleza, algo vai acontecer. E eu fico na passividade. Deus não tá na passividade. Não tá. Deus está na atividade. Ele quer que você tenha passividade, humildade, mansidão para descansar nele, criar expectativa nele, se fortalecer nele, buscar nele. Mas ele vai te dar estratégias, ele vai te dar ideias, ele vai te dar visões, ele vai te renovar, ele vai te fazer persistir, ele vai te fazer avançar, sair do lugar, te levar para algo novo, melhor, novidade de vida, abundância de vida, alegria plena. Crescimento, 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 prosperidade infinita. Esse é Deus dentro de você, esse Deus vivo dentro de você te leva para prosperar infinitamente, para sempre. Ele não fala, tá bom aqui, bora ficar aqui, tá ótimo aqui. Não, tá bom aqui, tá ótimo aqui, mas bora mais, bora crescer, bora contribuir, bora ser abençoador, bora. Então, a esperança é aquela que te faz agir com certeza que você vai encontrar um novo e melhor resultado porque o dono do jogo está com você. Isso é esperança. A esperança é aquela que não te deixa desistir porque o dono do jogo está com você. E uma hora, na hora certa, na hora que ele disser, esse jogo vai girar, vai mudar, vai melhorar, vai mudar, vai melhorar. Vai. A gente vai ler um salmo agora que fala sobre a gente casar com Deus, casar com Jesus, sabe? A gente lê a Bíblia muitas vezes de uma forma muito humana, muito mundana, muito física, né? E é legal que a gente faça isso, é importante que a gente aplique no nosso mundo físico, mas a gente precisa entender que as mudanças, elas precisam ser muito mais profundas, muito mais inteiras, muito mais verdadeiras, de dentro para fora. O que acontece? A gente fala, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne.
Deus está dizendo não só sobre o mundo físico e o seu casamento com seu marido e o seu casamento com a sua esposa. Ele está dizendo sobre o seu casamento com Deus. Ele está dizendo sobre o seu casamento com Jesus, sobre o seu casamento com o Espírito Santo, sobre caminhar sendo um só, sobre caminhar em união, um casamento, um elo que nunca acabará. Nunca. Esse é o casamento mais importante e precioso de todos, porque é dentro desse casamento, com esse homem, né, a noiva, a igreja de pernas, se casa com o noivo, com Jesus, com a luz, com a verdade. E nesse casamento, nessa união eterna, a gente pode, por causa dele, da luz dele, ir desmascarando as mentiras, enxergando a verdade. A verdade, quem nós somos para ele. A verdade, o nosso valor para ele. A verdade, a aprovação que ele tem para nós. A verdade, o amor que ele tem por nós. A fidelidade que ele tem por nós. A fidelidade que ele está sempre presente. Galera, quando Deus ele me encontrou e eu não sabia da existência dele, eu não conhecia ele, não tinha nenhuma intimidade com ele, ele me encontrou num estágio, num estado totalmente perdido, de muita escassez, não só física, mas principalmente interna, principalmente emocional, mental, espiritual, principalmente tudo vem daí. Eu não conhecia o meu valor e eu colocava toda a minha expectativa em pessoas. Eu queria que aquelas pessoas, elas me dessem aquilo que eu achava que eu precisava e eu achava que vinha delas. Eu achava que elas precisavam me dar o amor, elas precisavam me dar o valor, elas precisavam me dar o reconhecimento, elas precisavam me dar a atenção, elas precisavam me dar a oportunidade. Elas precisavam me enxergar, elas precisavam... Você entende o paralelo que a gente traça com essa história aqui? Ninguém enxergou o valor do personagem principal. Ninguém enxergou. Quer dizer, ninguém não. Ninguém que estava no nível abaixo do dono do jogo não enxergou o valor dele. Mas ele enxergou. Ele acreditou na história dele, ele acreditou no valor dele, ele acreditou na ideia dele, ele acreditou. Ele não esperou que o chefe dele enxergasse, olha, esse cara aqui, poxa, é um cara esforçado, é um cara corajoso, é um cara, sabe, empenhado, olha que ideia boa. Não. Por que ele não acreditou? Porque ele não acreditava nele, ele não entendia que o dono do jogo estava lá dentro dele. O dono do jogo, Deus, não estava vivo dentro dele. Como é que ele ia enxergar Deus vivo dentro do outro? Ele não ia enxergar, ele não vai enxergar. Quem que vai enxergar? Você tem que enxergar. Você tem que entender onde buscar. A fonte está dentro de você. O dono do jogo, Deus, está vivo dentro de você. É Ele que vai te dizer que te ama, que se agrada de você, que você tem valor. É essa união, é esse casamento que vai te fortalecer. Como é que Deus fortalece? Como é que Deus revigora? Como é que Deus dá ânimo? Como é que Deus dá força? É nesse casamento, é nessa união. É nesse relacionamento, é nessa intimidade, nesse caminhar junto todo dia. Que Ele vai dizer, ei, eu te amo, eu me agrado de você. Ei, você tem valor. Ei, você tem beleza. Ei, eu aprecio você. Ei, você é minha filha amada. Ei, você é meu filho amado. Ei, eu tenho um propósito com a sua vida. Eu acredito em você. Eu tô aqui com você. Ele vai dizer, ei, eu livro você do mal. Olha, isso aqui é mal. Olha, isso aqui é mentira. Olha, isso aqui não é verdade. Bora se separar disso. Isso não faz parte da nossa, da aliança que eu tenho com você. Sabe, quem eu sou não tem aliança com o mal. Quem eu sou, odeio o mal. Quem eu sou, odeio esse fracasso, essa miséria. Quem eu sou não é isso, eu não sou isso, eu não sou fracasso, eu não sou miséria, eu não sou historinha de coitado. Eu não sou, eu sou grandioso. Eu sou o criador, eu sou o dono do jogo. Eu sou esse. Você tá contando essa historinha e eu tô deixando você contar essa historinha, mas ó, eu tô aqui pra gente contar uma nova história.
Eu tô aqui pra gente contar uma história boa, nova, de prazer, de alegria, de amor, de abundância, de riqueza, de vitória. Bora! Bora! Eu tenho aliança com a luz, eu tenho aliança com a vitória. Eu sou vitorioso, é a minha essência. A minha essência é vitória, a minha identidade é vitória, a sua também, porque nós somos um só, nós somos um time, nós estamos casados, nós estamos juntos para sempre. Você já ressuscitou, você já saiu dessa morte, você já saiu dessa escuridão, você já saiu, eu já te vejo nesse lugar, você já tá comigo nesse lugar de vitória. Bora! Acredita, bora! Bora ler aqui o Salmo 45, algumas partes, tá bom? Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Quando a gente tá cheio de boas palavras, a gente tá cheio de palavra de vida, a gente tá cheio de palavra de verdade, o nosso coração, ele vibra. Ele vibra conforme essa palavra, conforme o som do céu, conforme a música do céu. O nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles estão alinhados com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Então, ele fala o seguinte: prende a espada à cintura, ó poderoso. O que é a espada? A espada é a palavra. A palavra de Deus é uma espada que separa a alma do Espírito Santo. A alma tá cheia de engano, a alma tá cheia às vezes de trevas, de morte, de escuridão, de mentira. Mas a palavra de Deus é como uma espada que limpa isso e que deixa apenas vivo o quê? Deixa apenas vivo a palavra de Deus, a verdade, a luz. Apenas isso, vivo dentro de você, alinhado com você, em união com você, em harmonia com você. Você precisa aprender a estar em harmonia com a palavra, com a verdade, com a luz. Você precisa estar em harmonia como? Pensando sobre isso, sentindo, agindo conforme a verdade. Ele fala o seguinte, cobre-te de esplendor, majestade. Na tua majestade, Deus, ele cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia, pela justiça. E as tuas mãos realizam grandes feitos, né? Deus, ele é a verdade. Deus, Deus, ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus, ele ama você. Ele vê valor em você, na tua vida, na tua história. Essa é a verdade. Ele é misericordioso, ele perdoa você. Ele perdoa os seus erros. Ele tem uma nova história para você. Ele quer que você solte todo o seu passado, os seus erros, que você converta-se, volte-se para ele, volte-se para dentro. Ele está dentro de você. Deixa ele viver dentro de você, deixa ele ocupar os espaços dentro de você. E ele diz que ele cavalga pela justiça porque ele nos justifica. Não é por causa do nosso mérito, da nossa perfeição, não, mas é porque ele nos perdoa. Porque ele nos liberta do mal, porque ele nos transporta para o reino de amor dele, porque ele conta uma nova história para nós, porque ele mostra pra gente, ele dá uma visão pra gente de uma nova história, porque ele nos capacita a viver uma nova história, porque ele nos capacita a enxergar o nosso valor, porque ele diz pra gente que ele nos ama, porque nós somos filhos amados, porque ele nos adota como filhos. Então, ele fala, olha, ele realiza grandes feitos por causa do amor que ele tem por nós. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Sabe, a palavra de Deus é como uma flecha afiada que vai atingir o coração dos inimigos do rei. Não é sobre os nossos inimigos, porque não é sobre pessoas. É sobre poderes, é sobre espíritos malignos, sabe? A gente pode achar tudo isso uma história muito louca, mas existe o espírito de vida, espírito de luz, mas também existe o espírito de morte, o espírito de mentira, o espírito de desânimo, espírito de fracasso, espírito de pobreza, espírito de vitimismo. Existem esses espíritos que a gente precisa jogar luz para enxergar eles, desmascarar eles, tirar eles.
com raiva deles? Não, a gente não precisa de raiva deles. O Senhor é vencedor, Ele é vitorioso, Ele está acima de tudo, o poder dele é infinitamente maior, a gente não tem que ter medo de nada não, a gente só precisa enxergar e tirar com facilidade, com alegria, entendeu? Porque Deus é alegre, porque o Espírito de Deus é alegria, porque Ele é vitorioso. Pronto, enxergou? Tira fora e deixa o Espírito de vida, o Espírito Santo, ocupar todos os espaços, todos os tempos, cada segundo do seu dia e da sua vida, para sempre. Casamento, lembra? Casamento, esse aqui é o cântico do casamento com Deus. É para onde Ele tá te levando. O teu trono, Deus, subsiste, existe para sempre. Por isso, Pai, o Senhor escolheu, entre todos os seus companheiros, escolheu Jesus e ungiu Ele com um óleo de alegria. Ele é vitorioso, Jesus é vitorioso, Ele ressuscitou, Ele está sentado ao lado de Deus e nós ressuscitamos junto com Jesus. Quando nós morremos junto com Jesus, nós ressuscitamos com Ele também. Quando a gente enfrenta a cruz, quando a gente morre pra gente, quando a gente morre para as nossas ideias, para os nossos pensamentos, para os nossos pecados, tudo que a gente se desvirtuou, tudo que a gente se desviou da verdade, se a gente morre para isso, se a gente vive para Ele, a gente ressuscita com Ele e a gente senta ao lado dele no trono, na região celestial. Então a gente caminha nesse mundo em unidade, em união, sendo um só. Ou seja, a gente vai caminhar nesse mundo, presta atenção nisso, com o nosso coração, com o nosso pensamento no céu. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso aqui com a gente. E essa liberdade e esse poder aqui com a gente caminha em unidade, em união. A gente está lá com Ele, Ele está aqui com a gente está no céu e Ele está aqui na terra com a gente. É ponto, é autoridade, é poder, é domínio, é governo, é ponto, é vitória, é ponto, é alegria, é vitória, é paz, é abundância, é riqueza, é grandeza, é nova história. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Eu não conheço essa música, porém, tem um moço que vende ovo e ele toca essa música no carro dele. Ele vende o ovo e durante a venda dos ovos ele para e coloca essa música. E eu só sei essa parte. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Sei que o nome do cantor é Leonardo, acho, alguma coisa desse tipo, porque uma amiga falou, você conhece essa música? Não sei quem. Até baixei, mas eu nunca ouvi ela inteira. Vamos lá, ouvi uma vez, mas não decorei. Tuas vestes exalam aroma de mirra, de óleos e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte, à tua direita. Olha essa parte, galera. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. O que é isso, galera? Eu sou a noiva. Você, se não é, está convidada a ser. Deus te escolhe, Deus te chama, Deus tem esse lugar para você. Sim, Ele tem esse lugar para você, para te colocar assentada ao lado dele como noiva, amada, preciosa para Ele. Mais preciosa do que ouro de Ofir, ou seja, mais preciosa do que ouro puro. Preciosa, rara. Deus tem esse lugar para você, Deus tem esse lugar para mim, Deus me faz ocupar esse lugar, Deus te chama para ocupar esse lugar. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Deus fala, Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitos aposentos, tem um lugar só para você, só para você. Ninguém precisa te convencer, isso é um chamado que Deus me deu e que glória, que bênção, a maior bênção de todas, ocupar esse lugar. Entender minha identidade, enxergar minha identidade, enxergar o meu valor. É isso que Ele quer para você, que você enxergue o seu valor, que você ocupe o seu espaço de noiva amada, mais preciosa do que ouro puro, rara, de abençoadora das nações. Olha o que Ele diz, gente. Ele fala assim, ouça, filha, considere, filha, o seu pai está te dizendo isso, filha, considere o que eu estou te dizendo, olha, escute, ouça, incline os seus ouvidos, esqueça tudo, esqueça sua casa paterna, esqueça seu povo, esqueça
sua história de fracasso, esqueça as mentiras, esqueça a pobreza, esqueça a miséria, esqueça a insignificância, esqueça tudo que Deus não tem aliança, tudo que Deus não é, esqueça o que não é a identidade que Deus te dá. Esqueça tudo que não é, toda essa visão que não te dá valor. Esqueça essa desproteção. Deus é um lugar de proteção, de cuidado, de valor, de dizer pra você, você é a menina dos meus olhos. Eu cuido de você, eu protejo você, você tem valor pra mim, eu amo você, eu tô com você, eu sou fiel a você, eu tô do seu lado, eu tô contigo, eu sou por ti. Você é vencedor, esqueça o resto. Esqueça tudo. Esqueça. Lembra quando ele falou pra Abraão? Sai da tua terra, sai da sua parentela, sai dessas regras que os humanos criam. Sai dessa visão errada dos humanos e vem escutar a minha visão e vai pro lugar que eu te mostro. Confia em mim, escuta a minha voz, inclina seus ouvidos para mim, escuta a minha voz. Ouça, minha filha, esqueça teu povo, esqueça tua casa paterna. O rei dos reis, o dono do jogo, foi cativado por você. O rei do jogo foi cativado por sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Que beleza é essa, galera? É sua aparência? Não, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus se agrada de um coração puro. Deus se agrada de um coração humilde, contrito na presença dele. Humilde significa não é orgulhoso, não é arrogante, é um coração que escuta ele, um coração que quer soltar tudo que foi até aqui para receber a verdade dele, a vida dele, a palavra dele. Deus se agrada disso. Deus compreende seus erros, ele se agrada que você tenha um coração contrito, humilde, arrependido, que quer mudança, que quer algo novo, que busca a face dele, que busca algo novo, que busca agradar ele, que busca se diminuir para que ele viva. Deus se agrada disso, ele se agrada. Isso é belo aos olhos dele, porque Deus vê, o coração de Deus é espírito. Espírito. Não é aparência, ele é o que está antes da aparência. A aparência pode ser bela, a aparência pode ser linda, mas se internamente, se os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas visões não forem belas, isso não vai agradar a ele. E ele diz, não, filha, eu me agrado do seu coração, da beleza do seu coração. Então me honra. Me honra. Deus te conhece mais do que você mesmo. Você pode dizer, não, mas eu não tenho um coração tão belo assim. Mas Deus te conhece. Ele conhece o que ele pode fazer com a sua vida. Quando Deus me encontrou, não, eu não tinha esse coração humilde. Não, eu não tinha, mas ele não desistiu de mim. Ele acreditou em mim. Ele me via muito além do que eu me via. Quando Deus me encontrou, ele encontrou um coração totalmente perdido, que colocava expectativa nos outros, que precisava se alimentar dos outros e não nele. Eu não conhecia ele como fonte. Eu não conhecia o que ele podia dar pra mim. Eu não conhecia a bênção que ele podia dar pra mim, a bênção que ele podia me transformar, me fazer ser. Sabe? Eu não conhecia esse lugar. Mas Deus conhecia esse lugar que ele tinha pra mim. Ele conhecia, ele confiava em mim. Ele confiava nele, no que ele podia fazer em mim, no meu coração e através de mim e na minha vida. E pra mim também. Porque ele me ama muito, porque ele te ama muito. Porque ele sabe as palavras que vão sair da sua boca antes mesmo que essas palavras sabem. Ele sabe que essas palavras aqui vão sair da sua boca antes mesmo que você saiba que essas palavras aqui vão sair da sua boca. Ele diz, a cidade de Tiro trará presentes, seus moradores mais ricos buscarão favor em você. Sabe, Deus ele tem presentes para te dar. Ele quer te encher tanto de bênção, tanto de presente, encher tanto até você transbordar e ser uma fonte de favor, ser uma fonte de luz, ser uma fonte de verdade, ser uma fonte que desmascara as mentiras, que faz os cegos enxergarem, que faz as pessoas enxergarem o valor que elas carregam. Deus quer fazer isso através da sua vida, através da minha vida.
Então ele diz, olha, você vai ser cheia de esplendor, vai ser a princesa, uma princesa em seus aposentos, você vai estar lá na casa de Deus. Você já está, porque Deus vê além de você, vê além dos seus olhos físicos. Você já está agora na casa de Deus, nos aposentos, como uma princesa amada, noiva amada, um só. Sabe, o seu noivo, ele te ama, ele te aprecia, ele fala, eu sou seu, você é minha, eu sou seu, você é minha. Nós somos um só, nós somos uma só carne. Eu te aprecio, eu te contemplo, eu te aprovo, eu te amo. Da mesma forma que você honra seu noivo, que você fala isso pra ele, ele fala isso pra você. É uma relação de reciprocidade. É uma aliança. É um casamento muito feliz, muito abençoado, muito protegido, muito seguro. É um lugar muito seguro. É um lugar que brilha. Sabe, você está enfeitada de ouro nesse lugar. Você é bordada e conduzida pelo rei. Sabe, ele te tece. Ele te conduz mansamente, ele te guia mansamente. Ele te protege, sabe? Ele fala assim, ó, você é acompanhada de um cortejo de virgens, de pureza, sabe? Você é levada à presença dele com alegria. Você é conduzida ao palácio do rei. E você tem filhos. Você tem filhos que ocupam o trono dos seus pais. Você tem muitos filhos que vão ser príncipes dessa terra, que vão perpetuar a lembrança de Jesus por todas as gerações. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Nós fazemos o quê? Nós louvamos Deus para sempre, nós louvamos o Espírito de Deus para sempre, nós louvamos, nós apreciamos o Pai, nós apreciamos o Criador, nós apreciamos o seu Filho perfeito, nós apreciamos o seu Espírito Santo, nós apreciamos essa união, essa comunhão, esse casamento, nós apreciamos, nós louvamos e nós vamos perpetuar para sempre essa apreciação, essa verdade, esse valor, essa vida, que é a verdade, que está acima de tudo, para sempre, eternamente. Acima de toda historinha, acima de todo personagem, acima de todos os reis, acima de todos os governos, acima de todas as autoridades, de tudo, acima de tudo, para sempre existe esse lugar que não pode ser abalado, esse lugar que não pode ser corrompido, esse lugar que não pode ser tocado, esse lugar eterno, esse lugar seguro, esse lugar que nós trazemos para o céu, para a terra, esse céu que nós trazemos para a terra, esse céu que nós trazemos para a terra, vai viver uma vida vitoriosa, vai viver uma vida conforme, em alinhamento com a verdade do Pai, em alinhamento com a visão que o Pai tem para nós, em alinhamento com a palavra de Deus, em alinhamento com o amor de Deus por nós, seus filhos escolhidos, amados, que Ele escolheu, que Ele formou, que Ele criou, que Ele imaginou, que Ele tem prazer. Ele diz para nós, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na sua vida, eu celebro a sua vida, eu tô com você, eu tô contigo, eu torço por você, eu quero sua vitória, eu quero seu bem. Você entende, galera? A gente precisa entender que o nosso valor ele não está associado ao que a gente faz. Não é sobre o nosso cargo, não é sobre o nosso título, não é sobre o rótulo, não é sobre o cargo que a gente ocupa, não é sobre a roupa que a gente veste, sobre a história que a gente contou até aqui. O nosso valor está na nossa essência, em quem a gente é, em quem nós somos criados para ser. O nosso valor a gente encontra na nossa verdadeira identidade. O nosso valor a gente encontra dentro da gente para que a gente possa manifestar fora. As pessoas que manifestam fora esse valor criam uma história de sucesso, como por exemplo essa história que a gente conheceu aqui hoje. Elas entenderam o valor delas, ou elas pelo menos foram corajosas o suficientes para acreditar na ideia delas, para acreditar na esperança que elas tinham de viver algo novo, de viver algo de melhor, viver uma nova história e não se acomodar. Sabe, é o que a gente já conhece, é o que a gente já viveu até aqui. Não se acomodar, não se acomode. Não se acomode, não se acostume com o mal, não se molde aos padrões desse mundo. Se transforme pela renovação da sua mente, se transforme ouvindo, se inclinando para ouvir Deus. Quem você é para Ele, como Ele te olha, quem você é de verdade, de verdade.
Nós vamos continuar agora falando sobre a história de Esther, que está muito ligada com tudo isso que nós falamos até aqui. Esther significa estrela. E Deus, né, ele fala pra gente assim: brilhe feito estrelas no universo. Brilhe feito estrelas no universo significa, galera, que esse mundo, ele tá corrompido pelas trevas. Esse mundo, ele tá tomado, sabe, por mentiras, por morte. A gente tá com os nossos olhos vendados, fechados, nós estamos cegos, nós não entendemos quem nós somos, nós esquecemos o nosso valor, nós não conhecemos o nosso valor, nós nos identificamos, nós colocamos o nosso valor nos nossos cargos, nos nossos empregos, nas nossas profissões, naquilo que nós fazemos. Nós estamos cegos para a verdade, para o poder que a gente carrega dentro da gente, para a liberdade que a gente tem de ser, fazer tudo nesse mundo, para a liberdade que a gente tem de criar coisas novas, de criar uma nova história, de viver uma nova experiência. Nós estamos cegos. Então a gente precisa fazer o quê? Conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. E depois que a verdade nos liberta, a gente brilha. A gente brilha para quê? Para que todos possam brilhar também. Para que todos possam enxergar a verdade também, para que todos possam ser abençoadores, libertar também. A gente está muito distraído. O que a gente fica fazendo? Pô, fulano casou, pô, fulano separou, pô, olha a vida de fulano, pô, fulano fez X coisa, pô, que legal, fulano viajou, pô, fulano tem filho, pô, e eu não. Aí o que eu faço então? Eu fico vivendo a vida do outro, eu fico vendo a vida do outro, eu fico pitacando na vida do outro, eu fico contemplando a vida do outro, eu fico com inveja da vida do outro, e eu não entendo que eu tenho que cuidar da minha própria vida, que eu tenho que valorizar a vida que Deus me deu. É um presente que Ele deu para eu cuidar, para eu governar, para eu dominar. É o presente que Ele me deu para eu construir, sabe, para eu criar. Através do quê? Através do que eu acredito, através do que eu faço, através do que eu penso, através do que eu sinto, através da minha esperança, através da minha coragem, através da minha ação, através do meu acreditar em mim, através do valor que eu sei que eu tenho, através, sabe, do valorizar a minha história, através de mim, criar história nesse mundo, fazer história nesse mundo. Sabe, contribuir com esse mundo, produzir para esse mundo, frutificar para esse mundo, ser boa, ser bênção para esse mundo. Você nasceu para isso, eu nasci para isso, todos nós nascemos para isso. É assim que se cria um céu na terra, todo mundo frutificando, todo mundo se ajudando, todo mundo oferecendo o que tem de melhor dentro de si, todo mundo oferecendo seu talento, todo mundo oferecendo o que Deus colocou único. Deus colocou algo único dentro de mim, algo único dentro de você, você tem que oferecer para o mundo. É isso que você tem que fazer. Só que a gente se distrai demais e a gente esquece de cuidar da nossa própria vida e de ser esse contribuinte nesse tempo. Mas você não vai mais esquecer, hoje você vai começar a se lembrar. Então, o rei Xerxes, né, ele reinava no seu trono e no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete para todos os nobres e oficiais. E durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. Galera, vamos começar a fazer um exercício de imaginação aqui. Esse rei a gente vai associar a Deus, tá bom? Deus reinando, Deus mostrando pra gente a grandeza do seu reino, a grandeza da sua verdade, a grandeza do seu poder, a grandeza da sua riqueza. Nós vamos começar a fazer esse exercício, tá? E enxergando Deus e nós dentro dessas histórias que a gente lê, beleza? Um dia, ele fez o quê? Ele deu um banquete no seu jardim interno, no jardim interno do palácio. E lá nesse jardim possuía forrações em branco, em azul, presas em cordas de linho branco, tecido roxo, ligadas por anéis de prata, colunas de mármore, tinha assentos de ouro, de prata, num piso de mármore, e tinha madrepérola, pedras preciosas. Gente, ou seja, ele está dizendo aqui que era um lugar assim, riquíssimo, um lugar assim bonito, um lugar de muito bem-estar, um lugar, sabe, que te faz sentir bem, um lugar de abundância, um lugar de riqueza, de beleza, um lugar onde nada falta, um lugar de muita prosperidade.
de muita abundância, não falta nada nesse lugar. Ele está descrevendo como que é a verdade, como que é a verdade que você carrega, quem Deus é, como é o reino dele. Então, ele fala que ele é muito generoso, que ele é um rei muito generoso. E pela generosidade do rei, o vinho real, a alegria, a abundância era servida. O riso, a vitória era servida em grande quantidade, os milagres eram servidos em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, ou seja, para cada um de nós, taças de ouro, porque o valor que nós carregamos é muito maior do que a taça de ouro, é muito maior do que o nosso corpo físico, é muito maior, o nosso valor é muito maior do que ouro puro, não lemos isso no Salmo? Por ordem real, cada convidado tinha permissão, era livre para beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Então, aqui a gente entende também que o nosso Pai, ele orientou Jesus a ser servo e nos orienta também a servir, a ser mordomo, ou seja, a administrar os bens do nosso Pai e a servir livremente, generosamente, assim como ele é. Ele é generoso, ele tem abundância para servir e nós também precisamos ser generosos e servir com generosidade, servir com abundância o que é do nosso Pai, o que vem do reino do nosso Pai. Ele ordenou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti e ele pediu para a rainha Vasti ela vir usando a coroa real. Por quê? Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Porém, quando os oficiais transmitiram essa ordem do rei, a rainha Vasti se recusou a ir e o rei ficou furioso, ficou indignado. Aqui Deus está falando pra gente, olha, isso aqui é um chamado, galera. Isso aqui é um chamado pra mim, isso aqui é um chamado pra você, não é só pra mim, isso aqui é um chamado pra você também. É um chamado pra você se posicionar, é um chamado pra você servir. É um chamado para você mostrar a beleza que Deus faz dentro de você, dentro do seu coração. É um chamado para você ser a luz que Deus coloca num lugar alto para iluminar. É um chamado para você exercer a missão que você foi chamado, o propósito que você foi chamado. É um chamado. Quando que Deus trabalhou dentro de você, Deus criou uma beleza dentro de você, Deus colocou uma coroa de rei e de rainha. Você se recusa a vir na presença do rei, você se recusa a ter intimidade com o rei, você se recusa a obedecer o rei, a ouvir o rei e a fazer o que ele fala para você fazer, a mostrar essa beleza que ele criou dentro de você, ele fica indignado, ele não gosta. A rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também ofendeu todos os nobres, todos os povos das províncias. Por quê, galera? Quando você não se levanta, quando você não faz o que você sabe que tem que fazer, sabe? Ou seja, vamos voltar lá para o exemplo do filme. O personagem, ele tava vendo ninguém fazendo nada, tá? Eu tô vendo ninguém tá fazendo nada, mas eu tenho uma ideia. Imagina se eu não executo a minha ideia. Imagina se eu não faço o que eu sei fazer. Imagina se eu não faço o que eu sei que eu tenho que fazer para salvar o meu emprego, dos meus amigos, para salvar a empresa e para ainda contribuir generosamente com esse mundo. Imagina se eu não faço. O que acontece? Eu não tô só ofendendo o rei. Deus, ele prepara filhos para nós. Ele prepara pessoas que precisam daquilo que a gente vai transbordar, que esperam que a gente transborde. E se a gente não transborda, essas pessoas elas não recebem. Outro dia escutei, pessoas estão morrendo agora porque você não está falando. Pessoas estão morrendo agora porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Então você tem que fazer o que você sabe que tem que fazer. E você sabe o que você tem que fazer. Você pode contar 1000 historinhas dentro de você, dar 1000 desculpinhas dentro de você, mas no fundo você sabe o que você é chamado para fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é o seu dom. Você sabe o que Deus te deu. Você sabe o que Ele confiou a você. Você sabe, você tem que agir, executar. Você precisa fazer o que precisa ser feito, o que só você pode fazer. O que acontece quando você não faz? Tem uma consequência, provoca desrespeito, provoca discórdia,
Sabe, se eu não me posiciono e não ensino o que Deus me ensina, se eu não me posiciono e não derramo para você o que Deus derrama para mim, existe uma consequência para as pessoas que vão deixar de receber isso que Deus quer dar no tempo oportuno para elas. O rei, ele começou a pensar, beleza, o que eu vou fazer com essa pessoa que não se posicionou? O que eu vou fazer com essa pessoa que não obedeceu, que não veio à minha presença? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com a rainha Vashti, que não veio quando ela foi convocada? Então, o que o rei faz? Ele vai coroar uma outra pessoa, porque aquela outra pessoa não respondeu o que Deus mandou fazer. Não ouviu, não obedeceu, não compareceu, enfim. E aí, o que ele faz? Ele fala assim, olha, vamos procurar belas virgens, ou seja, vamos procurar corações puros. Vamos procurar corações contritos, vamos procurar corações arrependidos, vamos procurar corações humildes, vamos procurar esses corações. Vamos trazer esses corações. Para quê? Para que eles recebam tratamento de beleza. O que significa isso? Significa que Deus, ele cura os nossos corações, que ele cuida dos nossos corações, que ele faz o nosso coração se entregar para ele. E essa entrega para ele, essa rendição para ele, isso gera um perfume muito agradável para Deus. O cheiro da entrega, o perfume da entrega é muito agradável para Deus. Deus se agrada dessa entrega que nós temos para ele, desse sacrifício que a gente dá para ele com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa humildade, com a nossa transformação, com a nossa renovação de mente, com a nossa humildade no nosso coração, com a inclinação dos nossos ouvidos que ouve quem ele é, qual é a verdade dele, o que ele quer pra gente, o que ele quer que a gente faça, com a nossa obediência. Deus se agrada disso. Então ele fala assim, a moça que mais me agradar vai ser a rainha no lugar de Vashti. Nesse tempo existia um homem chamado Mardoqueu. E esse homem, ele foi levado para Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tá? E Mardoqueu, esse homem, ele tinha uma prima que tinha sido criada por ele, porque essa prima, ela não tinha nem pai nem mãe. Então, essa prima, ela se chamava como? Esther. Lembra que a gente está contando a história aqui de Esther, a estrela que vai brilhar? A estrela que brilha como estrela nesse universo cheio de trevas? Esther, ela foi trazida ao palácio do rei. Lembra lá do salmo que a gente leu? Sabe, honre a Deus, ele se agradou de você, ele se agrada de você, escute ele te leva para o palácio, ele te leva para os teus aposentos, ele te faz noiva, mais preciosa do que ouro puro. Esther tá chegando nesse lugar, todas as orientações que ela recebia, ela seguia. E por causa disso, todo mundo se agradava dela. Todo mundo, sabe, tinha um olhar de favor, de amor, de graça para ela. O rei gostou mais da Esther do que de qualquer outra. Ela foi favorecida pelo rei e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra. Por quê? Ela recebeu um tratamento especial, ela recebeu comida especial. Isso aqui é comida especial, tá? Isso é tratamento especial. É aqui nessa inclinação dos nossos ouvidos, nessa intimidade, nesse casamento que Deus vai tratando a gente, vai cuidando do nosso coração, vai renovando a nossa mente, vai fazendo a gente se entregar para Ele, vai enchendo a gente da verdade, enchendo a gente de luz. É nesse relacionamento, é nessa entrega, é nessa união, é nesse casamento. Isso agrada Ele, agrada tanto a ponto dele colocar essa coroa de noiva, de escolhida, de amada, de rainha, para sentar ao lado dele, para caminhar com ele. Ele tornou Esther rainha no lugar de Vashti e distribuiu presentes por sua generosidade. Então ele não só coroa a gente como rainha, ele não só faz o bem pra gente, como ele é generoso e ele distribui esses presentes, esses bens através da nossa vida. Um dia, Mardoqueu, ele descobriu que conspiravam para assassinar o rei. Ele descobriu esse plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou essa informação para o rei em nome de Mardoqueu. Tem sempre um propósito, né, que Deus ele levanta cada um de nós. E aqui a gente vai começando a entender que a rainha Esther, ela foi levantada,
ela teve favor do rei, ela teve reconhecimento do rei, ela foi coroada como rainha e logo ela ficou sabendo pelo seu primo que tinham pessoas que estavam conspirando contra o rei, queriam matar o rei, queriam tirar a vida do rei. E no nosso mundo aqui a gente pode ver que esses inimigos que a gente fala, esses espíritos malignos que não são espírito de vida, eles buscam tirar a vida do Espírito Santo da gente. O ladrão, ele vem roubar e matar. Deus, ele vem trazer vida em abundância. Então a gente tem que estar sempre ligado, sabe? Nesses desânimos. A gente tem que estar sempre ligado nessas competições, nessas invejas. A gente tem que estar sempre ligado para desmascarar todo o mal. Tudo que quer matar a vida, tudo que quer matar o bem, a luz, o Espírito Santo dentro da gente. O que aconteceu? Esther falou, né, pro rei, olha, estão querendo matar você. Paralelamente a isso, né, o rei honrou Amã, galera. E ele promoveu Amã, eu já vou falar pra vocês quem é Amã. Ele promoveu Amã a uma posição mais elevada do que todos os outros nobres. Todos os oficiais do palácio, eles se curvavam, se prostravam diante de Amã. Mardoqueu, porém, não se prostrava e não se curvava diante de Amã. Amã era uma pessoa, tá? Deus levantou o Amã. Mas, galera, vamos entender o seguinte. Amã, ele se sentia grandioso, é o significado até do nome dele. Ele se sentia grandioso, ele se sentia magnífico. Ele se vangloriava, ele começou a se vangloriar da posição dele, da riqueza que ele recebeu. Ele começou a se vangloriar do poder que ele recebeu, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente, quando recebe poder, quando a gente recebe uma posição, a gente precisa entender que a gente recebe esse lugar não pra gente se sentir maior e melhor, mas pra gente ser generoso, pra gente ter humildade, pra gente servir. É isso que Deus nos ensina. Se a gente chega a uma determinada posição, a gente recebe um poder, a gente recebe autoridade e a gente não tem misericórdia, a gente não tem compaixão, a gente não tem olhos de amor para as pessoas, de nada vale a nossa posição. E Deus tira essa posição da gente. Por quê? Se a gente não ama as pessoas, a gente não está em unidade, em união com Deus. Porque Deus é essa pessoa misericordiosa. Lembra que eu falei para vocês? Quando Deus me encontrou, Ele me encontrou num lugar de extrema escassez. E Ele, no lugar de me julgar, no lugar de me condenar, no lugar de me oprimir, Ele me salvou. Ele teve misericórdia de mim, Ele teve amor por mim, Ele me restaurou, Ele me curou, Ele me deu o tratamento de beleza, Ele restaurou meu coração, Ele fez novas todas as coisas, Ele me encheu de presentes, de bênçãos, de vida, de palavra de vida. Ele fez o meu coração ser humilde perante a Ele fez eu inclinar os meus ouvidos, sabe? Então, se eu olho para as pessoas e eu não tenho essa misericórdia que Deus teve por mim, não adianta nada Ele me colocar num lugar alto. E Ele vai ter que me tirar desse lugar. Entende? Então Ele está ensinando aqui para Esther, Ele está ensinando para as Estéres, Ele está ensinando para as estrelas que vão brilhar, como verdadeiramente brilhar, em união, em unidade, com casamento com Ele. Amã viu que Mardoqueu não se curvava, não se prostrava a ele, e ele ficou assim, irado. O que acontece? Quando a gente sobe, também aqui é mais um aprendizado. Quando Deus exalta a gente, quando Deus dá uma posição pra gente, quando Deus dá autoridade pra gente, quando Deus dá um governo pra gente, quando Deus coloca a gente, que nem na posição lá do cara que era o faxineiro, se tornou alguém muito importante dentro daquela empresa, Ele não deve colocar aquela posição pra humilhar os faxineiros. Ele já sabe como foi ser um faxineiro. Ele já sabe como é ser alguém sem perspectiva, sem conhecer o seu valor, alguém sem esperança, alguém que tá no fracasso, alguém que tá... Ele já sabe como é ser essa pessoa. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que levantar as outras pessoas, ele tem que olhar para aquelas pessoas e dizer: ei, você não é só um faxineiro, você não é só um manobrista, tem muito mais dentro de você. Você pode virar esse jogo, você pode vencer, você pode contar uma nova história, você pode... Não que ele não era um vitorioso quando ele era um faxineiro, que ele não era alguém, ele sempre foi. A plenitude sempre existiu dentro dele, o valor sempre existiu dentro dele. Mas galera, não vamos contar mentira e historinha aqui não, sabe?
a miséria, a escassez é mentira. Não é isso que Deus quer para nossa vida. O fracasso é mentira, não é isso que Deus quer para nossa vida. Deus quer uma vida de vitória, de sucesso, de glória, de abundância, de riqueza, de prosperidade, de frutificar. Deus quer isso para nossa vida. Ele não quer coisa diferente para nossa vida. E é para todos nós. Deus está dentro de todos nós. A plenitude dele habita dentro de todos nós. O valor dele, o valor que ele tem é para cada um de nós. O valor não é só para quem está na mais alta posição, é para todos. É para todos. É para todos. Ele dá o seu Santo Espírito, o Espírito que pode todas as coisas, o Espírito de capacidade, o Espírito de poder, o Espírito de ousadia, o Espírito de realização, o Espírito de vitória para todos, para você, para mim, para todos. Então, galera, quando ele coloca alguém num lugar elevado, quando ele exalta alguém, não é para ser alguém olhar e falar assim: ei, se dobre perante a mim. Ei, eu sou maior que você. Ei, eu sou melhor que você. Ei, se prostre perante a mim. Não. Não, porque nós carregamos o mesmo Deus. Nós carregamos o mesmo valor. Nós carregamos esse mesmo ser dentro da gente. O mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito de plenitude nos habita todos nós. Então nós não podemos ter esse olhar altivo. Sabe? Eu sou maior, eu sou melhor. Não. Não. Ele nos ensina como brilhar. Ele não tá falando só, você vai brilhar. Ele vai te dizer como é brilhar. O que você tem que fazer para brilhar? Porque se você não brilha assim, ele te tira. E o que foi o que aconteceu, né? Vamos lá, vamos continuar aqui na história. O Amã, ele tava tão tomado por essa ideia de poder, por essa ideia de status, essa ideia de grandeza que ele tinha de aparência, que ele achava que ele era maior e melhor e que quem não se prostrasse a ele tinha que ser exterminado. Ele queria matar não só Mardoqueu, como toda a família, todo o povo, todos os judeus. Mardoqueu ficou sabendo disso. O que ele fez? Ele ficou muito mal. Ele começou a jejuar, começou a chorar, começou a se lamentar. Ficou muito mal. E aí, ele foi e falou pra Esther. Ele falou: Esther, seguinte, tá acontecendo uma coisa. Estão querendo matar a gente. Estão querendo me matar, matar você, matar todo o nosso povo. Todo o nosso povo. E aí, ele disse assim para Esther: olha, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, por você ter sido coroada rainha, você não será a única que escapará. Você não vai ser a única que vai escapar. Você também vai ser atingida. Você não pode ficar calada nessa hora. O socorro e o livramento podem surgir de qualquer outra parte, mas você e a família do seu pai, a família de Deus, vão morrer se você ficar calada. E ele ainda fala mais, ele fala: olha, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Deus, ele não levanta por acaso, gente. Sabe? Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Ele não pega alguém que tá, muito mal, sabe? Muito mal mesmo. Quando ele me pegou, quando ele me achou, quando ele me encontrou, quando ele se apresentou a mim, ele não simplesmente falou assim: vou ver o que vai dar. Não, ele já sabia, ele tinha um propósito desde antes do início do mundo. Antes de criar o mundo, ele já tinha um propósito. Ele já tinha controle, ele já sabia que as coisas que eu ia passar iam cooperar para o bem, iam servir, sabe, como parte do meu propósito. A minha história ia servir como parte do meu propósito. Sabe, quando eu colocava expectativa nos outros, quando eu não encontrava o valor dentro de mim, quando eu não encontrava a fonte dentro de mim, quando eu não tinha esse amigo, quando eu não tinha esse casamento, quando eu não conhecia o meu valor, quando eu não tinha mais força para acreditar, para ter esperança, para agir, sabe, quando eu estava estagnada na esperança que não me fazia agir, que não me permitia agir, ser ousada, corajosa, enxergar problemas e solucionar eles, ter ideias, agir. Quando eu estava nesse lugar, Deus, ele já me via diferente disso. Deus já via aquele personagem principal lá quando ele era faxineiro, quando ele estava sofrendo, quando ele estava com dor, ele estava se sentindo fracassado, ele estava se sentindo triste, ele estava mal. Ele já via que ele ia levantar esse cara. E quando ele levantasse esse cara, ele não ia ser esse Amã que ia falar assim:
agora eu tô em cima, agora você se prostra a mim, você se ajoelha a mim, ou então morte pra você. Não, ele via que esse cara ia falar assim, não, olha só, levanta, você consegue, eu consegui, você consegue, levanta. Você tem valor, acredita em você, acredita na sua história. Você não é só um faxineiro, você tem valor dentro de você. Onde você estiver, o que você estiver fazendo agora, você tem valor. Existe um poder dentro de você, você pode contar uma nova história, você pode experimentar uma nova história, você pode viver uma nova história, uma história de vitória, uma história de sucesso, uma história de vida, de abundância de vida. Você pode, você precisa acreditar em você. Deus já via que esse cara ia fazer isso. Então, Esther, ela foi até o rei. E ela falou assim, eu quero que você prepare um banquete, porque eu quero conversar com você. E o rei falou assim, Esther, qualquer coisa que você me pedir, mesmo se for a metade do reino, eu te dou. Eu te amo, eu me agrado de você. Assim como Deus fala com a gente, sabe? Aliás, se eu não falei ainda essa visão, fale com Deus. Fale com Ele. Ele te ouve, Ele tá contigo, Ele tá dentro de você, Ele não tá longe, Ele não tá distante. Fala com Ele. Pede pra Ele te orientar, pede pra Ele te dar ideias. Fala a verdade pra Ele. Sabe? Fala, Pai, me dá um banquete à vista dos meus inimigos. Pai, escuta o que eu tenho pra te dizer. Me levanta. Fala com Ele. Ela falou assim, ó, rei, Xerxes, faz um banquete, vamos fazer um banquete. Vamos chamar o Amã, que eu quero falar com você. E o rei falou, beleza, bora fazer isso. E aí, o Amã, ele tava nesse ponto, assim, muito irado com Mardoqueu. Muito irado mesmo com Mardoqueu. Ele se vangloriava da sua riqueza, dos seus muitos filhos, de como o rei havia honrado ele, promovido ele acima de todos os nobres e todos os oficiais. E além disso, ele pensava assim, olha só que legal, eu sou o único que a rainha chamou pro banquete. Olha só como eu sou importante. Ele estava se vangloriando. E assim, cada vez mais ele estava irado com Mardoqueu. Só que Deus, ele trabalha em todos os corações. Deus, ele abre os corações, ele fecha os corações, ele abre as portas, ele fecha as portas. E naquele dia, Deus, ele deixou o rei Xerxes sem dormir, pensando que o Mardoqueu, ele tinha livrado a vida dele, mas ele não tinha recebido honra por isso. Ele não recebeu nenhuma honra, nenhuma recompensa por ter me livrado, por ter pensado na minha vida, por ter salvado a minha vida. Calma, a gente precisa fazer alguma coisa. O que ele fez? Ele falou assim, olha só, ô Amã, o que você faria para honrar alguém? Amã, o que você acha que um rei deve fazer quando ele quer honrar um homem? E o Amã pensou assim, claro que ele deve estar querendo me honrar, né? Então ele respondeu assim, já que ele vai me honrar, então faz o seguinte, me dá teu manto, me coloca em cima de um cavalo e vai proclamando na minha frente, olha, isso é o que o rei faz quando ele quer honrar um homem. Foi essa visão que ele teve, dele sendo honrado pelo rei, sabe? E aí, o rei falou assim, então vai depressa e apanha o manto, o cavalo e faça isso ao judeu Mardoqueu. E Amã ficou em choque, né? Imagina só como Amã deve ter ficado. Uau, o cara que eu quero matar, porque não tá me honrando, porque não tá se prostrando, vai ser honrado. Da forma que eu queria ser honrado, da forma que eu pensei que eu seria honrado. O Amã, ele foi no banquete com a rainha Esther e o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Olha só como ele dá essa certeza para nós. Deus dá essa certeza para nós que tudo o que nós pedirmos, nós receberemos. Que tudo que pedirmos em nome dele, nós receberemos. Que tudo que a gente acredita é possível. E aí, ele deu essa certeza. Esther, qualquer coisa que você pedir, mesmo que seja metade do reino, eu te dou, eu vou te conceder. Sabe? Se sinta segura nisso. Se sinta tranquila quanto a isso. Não tenha medo. Venha até a mim. Peça para mim. Fale comigo. Comunique comigo. Eu tenho olhos de amor por você. Eu me agrado de você. Eu coloquei uma coroa na sua cabeça.
Você é minha rainha, você é minha escolhida, você é minha protegida, você é minha preciosa, nós somos um só. Nós somos casados, nós andamos em unidade, nós andamos em união. Eu sou por você, eu tô com você. Sabe, eu quero seu bem, eu quero sua alegria plena. Eu quero que você viva em abundância, eu quero que você viva com vitória. Porque se você tá vivendo em unidade comigo, você vai viver uma vida de vitória, de glória. Essa é a verdade. Então, a rainha fala assim, olha, se eu posso contar com seu favor, se isso te agrada, poupa a minha vida e poupa a vida do meu povo. Esse é o pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo, nós somos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se tivéssemos sido vendidos por escravos, como escravos, eu até ficaria em silêncio, porque nenhuma aflição ia justificar ou turbar o rei. A rainha Esther tinha um coração que agradava a Deus. E a rainha Esther, ela pensou além dela. Ela foi muito generosa. Ela pensou nela também? Sim, ela pensou nela também. Porque ela também ia ter a vida dela destruída. A vida dela também ia acabar. Ela pensou na vida do primo dela, da família dela. Sim, também. Ela também pensou em todo o povo, toda a família do pai. Esse é o coração da Esther que agrada o rei, né? Então, ela falou assim, olha, eu quero que você poupe a minha vida e a vida do meu povo. Eu quero que você proteja a minha vida. Eu quero que você proteja a tua vida, Deus. A vida do teu Espírito Santo dentro de mim. Eu quero que você proteja a vida do Espírito Santo dentro de mim, a vida do Espírito Santo do meu povo, do teu povo, da tua família, Deus, dos meus parentes, dos meus irmãos. É isso que a rainha Esther pediu para o rei. Por que ela teve que pedir isso? Porque ela entendeu que todo mundo ali estava entregue, estava numa eminência de morte, sabe? De não conhecer o seu valor, de não conhecer o que carrega, de não conhecer o poder que habita dentro de si, desse poder não estar ativo, desse poder de vida, de ressurreição não estar vivo dentro de nós, desse valor não estar ativo dentro de nós. E quando esse poder, quando esse valor não está ativo dentro de nós, nós estamos entregues à morte, a consequências de morte, miséria, escassez, desânimo, competição, sei lá, mortes, coisas ruins, trevas. Mas Esther se posicionou como rainha com acesso ao rei e disse, rei, você pode fazer alguma coisa. Você pode mudar as coisas. Então eu te peço para mudar as coisas. Eu te peço, rei, para que você mude essa realidade. Que o Senhor me use meu primo para que essa realidade seja transformada, para que a nossa vida seja poupada, para que a gente viva em abundância, viva em segurança, viva em prosperidade, viva em crescimento, viva em vitória, viva conhecendo o nosso valor. O rei perguntou assim para Esther, quem se atreve a uma coisa dessas? Onde ele está? E respondeu Esther, o adversário é o inimigo, Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha, e furioso o rei levantou-se deixou o vinho e saiu dali e foi para o jardim do palácio. Amã morreu, né? Foi a consequência das escolhas dele, das ações dele, da ganância dele, desse espírito orgulhoso dele, desse espírito egoísta dele, sabe? Foi a consequência, a morte foi a consequência de Amã. Esse mal que ele estava nutrindo dentro dele levou ele à morte e nos mostra aqui que tudo aquilo que a gente deseja para o outro, na verdade é aquilo que a gente vai receber. Tudo aquilo que a gente pensa sobre o outro, na verdade recai sobre nós. Aquilo que você dá é aquilo que você recebe. Então, se você tem pensamentos maus, se você tem sentimentos maus, se você deseja o mal, se você tem olhos maus, se você não deixa Deus tratar seu coração, curar seu coração,
a verdade é que esse mal recai sobre você. Mas quando você é forte, corajosa, você passa por esse tratamento de beleza, você é curado, você se entrega para Deus, Deus pode trabalhar em você, trabalhar no seu coração. Deus se agrada de você, você tem acesso a Ele, você vai à presença dEle e você pode falar para Ele te proteger, para Ele poupar a sua vida, não só a sua vida. Você vai ser generosa o suficiente para pedir para poupar a vida dos seus irmãos, da sua família. Você vai ter olhos de amor para a sua família e você vai entender que não é sobre pessoas. Não era sobre Amã, é sobre um espírito que estava em Amã, que não é de vida, que não dá fruto de vida, que não é de amor, que não dá fruto de amor. Que não é, sabe, não é aquele cara lá que não reconheceu o personagem principal, o chefe dele que não reconheceu. Ele não tinha como reconhecer. O espírito de vida, o espírito de Deus não habitava nele. O espírito de grandeza, o espírito de vitória não habitava nele. Ele não acreditava nele. Como ele ia acreditar naquela pessoa que estava abaixo dele? Você entende? Tem que começar em nós. Tem que começar através de nós. Nós é que temos que nos levantar. Nós é que temos que agir. Nós é que temos que acreditar no nosso valor, acreditar nas ideias, acreditar em nós. Nós é que precisamos nos posicionar. Nós é que precisamos permitir que Deus molde o nosso coração. Nós é que precisamos receber a verdade dele, o olhar dele, o DNA dele, a identidade que ele tem para nós. Nós é que precisamos nos esforçar para isso, sabe? Nós é que precisamos buscar isso. Nós é que precisamos nos levantar e nos posicionar nesse lugar que Ele nos coloca como rainhas, como escolhidas, como amadas, como noivas, como preciosas, como honradas, como quem tem acesso, como quem Ele concede o que pedimos, como quem tem autoridade. Nós é que precisamos nos posicionar. Então, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou. Aí o rei ele escreveu uma nova ordem, revogando as cartas que Amã escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como vou suportar a destruição da minha própria família? Foi isso que Esther pediu para o rei, né? Rei, pai, Deus, revoga essas cartas desse espírito maligno. Revoga essas cartas que o espírito maligno escreveu, que destrói, que aniquila a sua vida. Destrói isso, pai. Revoga isso, sabe? Escreve algo novo. Escreve algo novo para nossa história. Protege a nossa história. Escreve agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, em favor dos seus filhos, em favor de nós. Como melhor lhe parecer, sele isso. Sele isso com o Espírito Santo, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Então, Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, sele essas palavras, sele com o teu Espírito Santo, Pai, essas palavras, essa visão. Sele, Pai, essa luz, essas revelações que nós tivemos hoje. Abra os nossos corações, Pai, para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa, Pai, se renovar nossa mente, Pai, para que a gente possa te escutar, te obedecer, para que a gente possa se posicionar no lugar que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente viva uma vida de vitória para a tua honra, para a tua glória, Pai, para que o teu nome cresça. Nós te pedimos, Pai, que toda mentira seja revelada, Pai, que o nosso coração seja puro, que a gente tenha amor por nós, pelos nossos irmãos, que a gente perdoe, Pai, e principalmente, Pai, que a sua vontade seja feita, assim na terra como é no céu. Que a gente receba teu alimento e que o teu Santo Espírito, Pai, proteja esse alimento para que essas sementes elas possam crescer e florescer em nós e através da nossa vida, para que a tua boa vontade se cumpra na nossa vida. Amém, Pai. Obrigada. É isso, amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo foi uma bênção para você, uma bênção para sua vida, uma bênção para o seu dia, para sua semana, para você viver uma semana de vitória, uma semana de glória, uma semana onde você se levanta, uma semana onde você enxerga oportunidades, onde você tem esperança, e não só esperança, mas principalmente você tem
união com o Pai, para que você possa agir com confiança, para que você possa ter coragem de agir e de criar algo novo junto com o nosso Pai do céu, que nos ama e quer que a gente viva uma vida de vitória e de glória. Amém? É isso. Um beijo no seu coração. Lembra de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Lembra de clicar aqui no sino para você receber a notificação de todos os vídeos do nosso canal. Lembra também de encaminhar esse vídeo para os seus amigos. E é isso, pessoal. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!